está muito aflita, preocupada com os afazeres, preocupada com as atividades da nossa vida como seres humanos. Mas Maria escolheu a melhor parte, que é estar aos pés do Salvador, que é ouvir as palavras do Senhor. Por quê? Porque quando nós ouvimos e quando nós estamos aos pés do Senhor e ouvimos as tuas palavras, as palavras que saem dos lábios do Senhor Jesus para nós são palavras de vida. E essas palavras nos alimentam, nos fortalecem para a caminhada. E Maria, nos diz o texto, escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Logo em seguida, Lucas abre o capítulo 11, falando que Jesus estava num determinado lugar orando. E se nós examinarmos os 4 evangelhos, glórias a Deus, nós vemos isso. Há vários momentos, glórias a Deus, do ministério do Senhor Jesus, em que o Senhor estava orando. Uma vez, glórias a Deus, ele saía de frente da multidão, ia para o monte orar, glórias a Deus, se escondia. Outras vezes ele chamava os seus discípulos mais íntimos, mais próximos, para ir orar com ele. Glórias a Deus, ao findar o dia, o Senhor se afastava das suas atividades e ia falar com Deus. E até aquele certo ponto, meus amados irmãos, esse discípulo, a palavra do Senhor não fala quem é. Podia ser Pedro, podia ser Tiago, podia ser João, podia ser Natanael. A palavra não fala quem é, mas aquele dia nós vamos saber. Glórias a Deus. E talvez esse discípulo, ao ouvir a oração do Senhor Jesus, rogou a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Estranhamente, glórias a Deus, os discípulos já estavam caminhando com o Senhor Jesus há um bom tempo e ainda não sabia orar. E o Senhor não respondeu-lhe o pedido, mas ofereceu-lhe uma oração. Não falou: olha, orai desse jeito, orai de pé, orai sentado, orai deitado, começa a orar assim. Não, o Senhor ofereceu-lhe uma oração que nós usamos muitas das vezes como modelo. Glórias a Deus. Porque o ato de orar, e talvez aquele discípulo percebeu isso na oração do Senhor Jesus, glórias a Deus, é o relacionamento que nós temos com Deus. Quando o Senhor Jesus nos exorta em sua palavra, há muitas passagens assim, glórias a Deus, nos exortando nos evangelhos, nos exortando nas cartas, nos apóstolos, enfim, vamos reter somente no evangelho. O Senhor Jesus, glórias a Deus, sempre estava orando. No capítulo 1 e no versículo 4 de Atos dos Apóstolos, glórias a Deus, a igreja estava reunida orando. Um dos maiores sinais da convenção do apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, foi: cadê Paulo? Ele está orando. Glórias a Deus. Mas orar é uma coisa chata, uma coisa penosa para alguns. Mas eu não tenho que orar 1 hora, meia hora. Não, o Senhor Jesus não falou o momento, glórias a Deus, que nós devemos orar, como nós devemos orar, se é 1 hora, se é 2 horas, se é meia hora. Não, ele só falou, ele só deu uma oração exemplificando e nos convida e nos exorta a orar. Agora, o que é orar? O Senhor, depois que ele criou, terminou a criação, estava ali rodando, andando, né? Glórias a Deus, os animais, enfim, já havia Adão, já havia Eva. E nos diz a palavra do Senhor lá no capítulo 3 do Evangelho do livro de Gênesis, após a queda do homem, que sempre ao declinar do dia, no crepúsculo, ao cair da tarde, o Senhor Jesus vinha conversar com o homem, dialogar com o homem, ter comunhão com o ato de orar. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é ter um relacionamento com Deus. Como é que está a nossa vida de oração? Nós desprezamos muito o momento de oração. Eu vou usar um exemplo aqui, glórias a Deus. Há casais aqui, ou há pessoas que já namoraram, não é verdade? E você investe no seu relacionamento em conhecer o seu cônjuge, glórias a Deus. E um dos atos, glórias a Deus, que vocês mais têm no seu relacionamento é a conversa, é o diálogo. É através da conversa, glórias a Deus, em que o nosso corpo, em que nós conseguimos expressar os nossos sentimentos. Assim é com o nosso Deus. Mas o Senhor sabe tudo, Ele é onisciente, sim, mas Ele diz em sua palavra que nós devemos levar todos os nossos cuidados a Deus. E isso como? Através da oração. Quanto mais nós oramos, glórias a Deus, mais nós conhecemos o Senhor e mais Ele se revela a nós. O Senhor fala lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, glórias a Deus, e convidando-nos a ter comunhão e intimidade com Ele. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora e clama ao seu Pai em secreto. Nós conhecemos o nosso Deus através da sua palavra, amém e glórias a Deus, mas o Senhor quer ouvir a sua voz. Há momentos, diz o apóstolo Paulo, diz em sua carta aos Romanos, se não me engano, isso é aos Romanos mesmo, glórias a Deus, que muitas vezes nós não sabemos como orar, não sabemos como pedir, mas aí nós temos um intercessor que intercede por nós
e ele faz uma oração sem palavras. O Espírito Santo, ele faz uma oração com gemidos inexprimíveis. Glórias a Deus, que nós sentimos em nossa alma. Muitas vezes nós nem sabemos o que é melhor para nós, mas o Espírito Santo ora por nós. Nos diz a palavra do Senhor que Enoque andou com Deus, falando com Deus, buscando ao Senhor. Nos diz a palavra do Senhor, é importante, mas o Senhor sabe o que nós precisamos, amém? Ele sabe, glórias a Deus, mas Ele quer que nós insistimos com Ele em oração, que nós tenhamos uma vida íntima, um relacionamento íntimo com Ele, através da oração, que nós batemos a porta até que ela se abre. Olha, meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz no livro de Gênesis, eu estou insistindo em falar que Gênesis é evangelho, mas não é. Livro de Gênesis, glórias a Deus, que Isaac orou 20 anos para que a sua esposa Rebeca, estéril, concebesse os filhos. Meus irmãos, é 20 anos, é muito tempo para ser pai. Meu Deus, vale a pena? Vale a pena. Glórias a Deus. E Deus o ouviu. E nós vamos ver, meus amados irmãos, no decorrer do texto, nós não lemos, mas logo abaixo, o Senhor Jesus, para exemplificar a oração que Ele deu em resposta, vamos dizer assim, ao discípulo que pediu para Ele: o Senhor nos ensina a orar. O Senhor fala de uma parábola ali. Havia um certo homem, que um amigo seu chegou meia-noite na sua casa, estava em viagem, ele bateu a porta, diz o texto, glórias a Deus. Olha, um amigo meu chegou de viagem, ele foi até o seu vizinho para pedir 3 pães, para poder recepcionar aquele seu amigo viajante. Que viajante doido é esse? Nós podemos pensar, né? Chegar meia-noite na casa de uma pessoa. Mas isso é comum na Palestina. Devido ao calor imenso, intenso que há lá, glórias a Deus, as pessoas escolhiam viajar de noite para se livrar do calor. Então era comum alguém chegar na casa de um amigo para se hospedar à meia-noite. E aquele vizinho, a fim de ser um bom anfitrião, bate na porta do seu outro vizinho que já estava deitado: já estou dormindo, estou com minhas crianças já, todo mundo deitado. Mas ele insistiu, importunou até que ele levantasse. Glórias a Deus. Apesar de ter uma amizade hostil, por causa da insistência daquele vizinho, ele se levantou e lhe deu os 3 pães. O Senhor Jesus está nos ensinando nessa parábola, glórias a Deus, que conclui, glórias a Deus, os versículos que nós lemos. Estou indo para o final, mas a gente já volta para o meio. Glórias a Deus, que não importa o momento, a hora em que você vai bater a porta de Deus, se é 7 da manhã, se é às 9 da manhã, se é ao meio-dia, se é às 3 da manhã, às 6 horas da tarde, à meia-noite, às 3 da manhã, o Senhor está sempre pronto a te ouvir. O Senhor sempre está pronto a ouvir o seu clamor. Esta é a lição que o Senhor quer dar a nós e deu aos seus discípulos ali. O Senhor não se vê como oportuno, mas o Senhor se coloca como um pai amoroso. E assim o Senhor Jesus começa a dizer: ore assim: Pai, Pai, meu Pai, nosso Pai. Ele já começa com um relacionamento: Pai nosso. E aonde Ele está? Que estás no céu. Ele adora: santificado seja o teu nome. Que o nome do nosso Pai. Você tem pai? Ou teve pai? Talvez algum de nós aqui não tivemos relacionamento bom com os nossos pais, mas eu quero crer que a maioria sim. Aqueles que não teve e foram pai daqui para frente, que você tem um relacionamento bom com o seu pai, mas Deus é o Pai perfeito, é um Pai maravilhoso, é um Pai amoroso. E Ele nos diz em sua palavra que nós não devemos só chamar Ele de Pai, mas de Papai. Ah, papai, papaizinho. É esse nível de relacionamento que o Senhor Deus quer com você, meu irmão, que é com você que é filho de Deus. Chama Deus de Pai. Não olhe para Deus como um Deus terrível. Ele é terrível, grande, maravilhoso, mas não olhe Ele com assombro. Olha Ele como um Deus que cuida, que zela, que dá, que cura, que vela pela sua vida e que te conhece. Talvez muitos de nós, na nossa vida de oração, nos afastamos do Senhor Jesus e esquecemos de se relacionar com o Senhor Deus, nosso Pai, mas Ele ainda está de braços abertos, e ainda Ele chama: vem filho, vem, e tu és um filho amado. E é maravilhoso meditar nos evangelhos, glórias a Deus, tanto aqueles que estão fora, mas aqueles que estavam dentro, se afastaram dos caminhos do Senhor. Nos diz aí a palavra do Senhor, no evangelho de Lucas mesmo, a parábola do filho pródigo, o Senhor Jesus dizendo que aquele filho chega até o seu pai: pai, eu quero a minha parte da fazenda, da herança. E o pai dá a ele, e ele pega toda a sua herança, todo aquele dinheiro, e vai para o mundão, cai no mundo, cai na esborna,
gasta tudo com aquilo que não deve, com prostituição, com bebida, com tudo aquilo que o mundo hoje faz, que acha que vai satisfazer a sua alma. Busca o preenchimento da sua alma na bebida e não encontra. Busca o preenchimento da sua alma na prostituição, no sexo livre, glórias a Deus, na pornografia, na masturbação. Busca preencher a sua alma com tudo aquilo que a sua carne deseja. E no fim das contas, ele está frustrado. Quando acaba a balada, amanhece o dia, passa o efeito da cachaça, ele sente um vazio, ele sente tristeza, porque nada nesse mundo preenche o lugar que é do Pai no seu coração. Mas enfim, o filho pródigo, nos diz o texto, cai na real e se vê numa situação terrível, à margem da sociedade, diz a palavra do Senhor. Ele se encontra cuidando de porcos, dormindo com os porcos, comendo com os porcos. Quando saímos da casa do Pai, aonde há fartura de pão, que é a palavra, lembra da posição que Maria escolheu, que era estar aos pés do Senhor? Então, exatamente isso. É o filho pródigo que saiu dessa posição, foi para o mundão, e o diabo o humilhou e colocou ele junto com os porcos. A podridão, na humilhação. E ele se recordou, diz o texto: na casa do meu pai eu tenho abundância de pão. Ele se despertou, e o texto nos diz aí a palavra do Senhor, que o despertar da consciência tem que partir do homem, através do convencimento do Espírito Santo, amém, mas o homem tem que estar pronto para isso. Ele lembrou da casa do Pai, como Maria, ele lembrou dos pés do Senhor Jesus, e das palavras do Senhor Jesus: levantar-me-ei e tornarei para a casa do meu Pai, e direi: Pai, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o Senhor nos insiste de chamar-nos de filho. E ele tomou essa atitude, decidiu, levantou-se e foi. E diz a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus dizendo essa parábola, que de longe o pai viu o filho vindo depressa, chamou os seus servos, glórias a Deus, e ele foi de encontro ao seu filho, que estava dormindo com os porcos, comendo com os porcos, humilhado. Ele estava fedendo. Quem em sã consciência que está convivendo com porcos, acho que os irmãos têm noção que é porco, não é verdade? Mas o Senhor Deus nos recebe de braços abertos, nos recebe como ele fez com Zaqueu, nos recebe gostoso. Ele não pede para que você tome um banho primeiro e venha à igreja, ou arrume a sua vida primeiro e volta para a igreja. Não, ele não disse isso para o filho pródigo. Ele abraçou o filho pródigo do jeito que ele estava. Ele abraçou o filho pródigo com as suas roupas imundas, com o seu odor, misericórdia. E esse mesmo filho, glórias a Deus, que estava no lamaçal do pecado, o pai o abraçou. O pai trocou-lhes as sandálias dos pés. O pai colocou um novo anel, uma nova comunhão no seu dedo. Ele não pede para você se limpar primeiro, é ele quem te limpará. Ele só chama você, vem, e ele te abraça gostoso. O Pai nosso que estás no céu, louvado, santificado seja o teu nome na minha vida. E continua dizendo o texto, glórias a Deus, a oração: venha o teu reino. Pai nosso, santificado, venha o teu reino. Lá no capítulo, nos primeiros capítulos do Evangelho de João, nós vimos a história de João Batista. Ele começa a pregar: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E quem era esse reino? O próprio Senhor Jesus fala, glórias a Deus, que o reino já está. O reino de Deus já é, glórias a Deus, e ainda não. Deu para entender? Não, né? O reino de Deus já é, porque ele está entre nós, e ainda não, porque ele não se concretizou ainda. Ele vai se concretizar. Entendeu isso? Amém. E o significado do reino de Deus, aqui na oração do Pai Nosso, quando nós clamamos a Deus, ao Pai Nosso que está no céu, depois de santificar o seu nome e que venha o seu reino, nós clamamos a Deus: venha salvação a todos da terra. O reino de Deus é isso, é salvação, é gozo no Senhor Jesus, é prazer, é alegria. O apóstolo Paulo vai dizer isso, glórias a Deus, na sua carta, glórias a Deus, e aos Romanos, logo à frente. Nós iremos dizer, Paulo falando o que é o reino do céu: não é comida e não é bebida, mas é a alegria e paz.
Por isso nós devemos clamar pelo reino do Senhor. Venha, Pai, o teu reino. E continua dizendo a oração: seja feita a tua vontade. Porque muitas das vezes na oração nós pedimos a nossa vontade, aí nos leva lá para a carta de Tiago. Muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Mas eu peço mal, eu tenho orado mal? Não, não é isso. É porque você pede e não recebe, porque aquilo que você pede é para o seu próprio deleite. Só que aqui a oração que o Senhor Jesus está oferecendo ao seu discípulo, que pediu para ele ensinar a orar, está dizendo a ele: venha o teu reino, ou seja, glória a Deus, venha a salvação sobre a humanidade e a sua vontade seja feita. Quero exemplificar para os irmãos, por quê? Porque muitas vezes nós não sabemos como orar, como pedir, aí o Espírito Santo ora por nós, porque muitas vezes nós não sabemos o que nós mesmos precisamos, mas a vontade do Senhor para nós é perfeita. Quer ver isso? Quer um exemplo melhor do que isso? Glórias a Deus. Jesus, pré-crucificação, no jardim de Getsêmani, estava orando: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi feita sobre Jesus. E você glorifica por isso? Porque a vontade de Deus foi feita sobre Jesus? Vocês entendem essa vontade de Deus que se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus? Que vontade foi essa, irmão Ismael? De Jesus ser crucificado no seu lugar, no meu lugar. Jesus ser humilhado e ter morrido no meu e no seu lugar, para que hoje, por causa da vontade de Deus se cumprindo em Jesus, nós podemos estar aqui e podemos chamar Deus de: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E depois de todas essas coisas, o reino de Deus, buscai o reino de Deus e sua justiça, não é isso que diz o Evangelho de Mateus? Glórias a Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Depois que nós clamamos o Pai Nosso, santificamos e louvamos o teu nome, clamamos pelo teu reino e seja feita a tua vontade, aí sim nós clamamos pelo pão nosso de cada dia. Mas agora eu vou clamar por mim: primeiro reino, primeira glória do Senhor, primeiro louvor ao Senhor, depois o seu pão, depois o seu cuidado. Deus menospreza isso, mas o Senhor não se importa comigo, tem que buscar pelo meu cuidado. Não, o Senhor se importa sim, pelo seu pão de cada dia. Ele não vai deixar você perecer. E Jesus chamou os discípulos e falou: olha os lírios do campo, como se veste, olha os passarinhos, voam, não plantam, não semeiam, não colhem, mas o vosso Deus que estais no céu tem cuidado de todos eles. O que significa isso? Que nós temos mais valor do que lírios do campo, que você tem mais valor do que um passarinho, e o Senhor não vai deixar você perecer. Os olhos do Senhor estão sobre os pardais, diz aquele hino. Glórias a Deus, mas o Senhor zela e vela por você, porque você tem mais valor, você é mais precioso, filha, filho, ao Senhor, seu Pai, dos que as coisas e as demais criações sobre a face dessa terra. E continua dizendo o texto, glórias a Deus, continua dizendo o texto: perdoa-nos os nossos pecados, algumas traduções diz, perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm pecado contra mim. Eu tenho perdoado aqueles que têm dívida contra mim. Isso é algo sério, meus irmãos. Nós clamamos e rogamos ao Senhor por perdão de nossos pecados, e os nossos pecados têm que ser perdoados pelo Senhor. Nós temos que ser livres dos nossos pecados, mas o Senhor só perdoa o seu pecado, irmão Edson, só perdoa o meu pecado se nós perdoarmos o pecado do nosso próximo também. Assim como diz o texto, o Senhor vai te perdoar na mesma medida que você perdoa. O Senhor vai quitar as suas dívidas na mesma medida que você quita aqueles que têm dívida com você. E nos diz a palavra do Senhor numa passagem, nos evangelhos, glórias a Deus, como o Senhor Jesus está ensinando sobre oferta. Olha, se no momento do culto você for oferecer oferta e lembrar, se recordar no seu coração que você tem água, um irmão que pecou contra você, que te machucou, deixa a sua oferta ali, vai reconciliar-se com o seu irmão primeiro e depois ofereça a sua oferta. Vocês compreendem, meus irmãos, que o relacionamento entre nós dita como é o nosso relacionamento com o Pai? Assim como, se nós não amarmos uns aos outros, aqueles a qual nós enxergamos, diz a palavra do Senhor, como amaremos a Deus, quem nós nunca vimos? Por isso que no começo eu disse, são coisas básicas, elementares, que simples, mas que nós deixou de lado e prossegue e passa. Mas está na hora de voltar à oração do Pai Nosso. Senhor, ensina-nos a orar. Como? Ore. Mas como eu devo orar? Ore. O relacionamento com Deus, glórias a Deus, começa a partir do momento em que você começar. Eu quero, Senhor, ter relacionamento contigo. Começa, ore.
Senhor, eu quero te conhecer, eis-me aqui, me conheça, comece. Não importa o momento, a situação, como filho pródigo ou não espere estar pronto, só venha, para que o reino do Senhor seja de fato revelado em nós e através de nós, para a salvação, para que o nome do Senhor seja louvado em nós, santificado em nós, para que nós o conhecemos, como ele era conhecido de Adão no Éden. Senhor, ensina-nos a orar, ore. Esse é o ensinamento do Senhor Jesus. Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite.